Estamos aqui para mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Hoje nós vamos falar da região serrana, composta pelo município de Petrópolis. Além do cenário regional, nós vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Conosco é a economista Nayara Freire, que vai falar um pouco da economia fluminense, brasileira e internacional. Nayara, com você. Obrigada. Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente também tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, ela tá, apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário.
que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com um ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública, em percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB. Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com
com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Júlia, quais são os impactos para a região? O que nós podemos esperar para os próximos meses? Olhando exclusivamente para a região serrana, né, composta pelo município de Petrópolis, a gente vai trazer os dados da conjuntura econômica ao longo desse período e para os próximos meses. Também a gente vai começar falando um pouco da estrutura econômica da região. Quando a gente olha para o PIB da região, a gente vê a participação de 24% da indústria, ou seja, uma participação significativa, maior, por exemplo, que a do estado do Rio de Janeiro, que no PIB do estado é só de 20%. Então, sem dúvida, a indústria na região tem um papel importante. Ela é a segunda maior principal atividade no PIB, atrás apenas de serviços. Uma coisa que chama atenção é a participação significativa da administração pública também, que contribui com 17% do PIB. E é um setor que não gera impostos, né? Na verdade, ele gasta os recursos públicos, oferecendo serviços, enfim, para a população, mas não gera nenhuma contrapartida para as finanças estaduais. Nesse próximo slide, a gente vai começar falando um pouco da conjuntura econômica da região. Inicialmente, a gente traz os dados da sondagem industrial, que é uma pesquisa da Firjan, que houve mais de 400 empresários em todo o estado do Rio de Janeiro, e faz perguntas sobre a produção, a perspectiva para os próximos meses, investimentos, condições financeiras, enfim, uma série de perguntas. A gente faz essa pesquisa todo mês, então a gente tem um acompanhamento da série, esse tipo de coisa. É importante destacar em relação à leitura desses dados. Os dados abaixo de 50 pontos, eles significam queda, enquanto os dados acima de 50 pontos significam aumento. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados de nível de atividade, que é esse gráfico da esquerda, a gente observa uma produção industrial em queda na região, assim como observado no restante do estado do Rio de Janeiro, no mês de junho, né? Em relação ao nível de estoque, ele ficou praticamente estável. Nesse cenário, a gente deve ver uma retomada da atividade econômica lenta na região. Na verdade, continua com queda de produção, então as perspectivas não são tão positivas. Nessa ótica, isso tem um impacto direto na situação financeira das empresas, né? As empresas não estão vendendo muito no nível desejado e aí, com isso, elas não conseguem caixa. Então, quando a gente olha para a situação financeira das empresas, ela seguiu muito ruim na região, bem abaixo dos 50 pontos, assim como no restante do estado. E aí, os principais fatores para isso é justamente a dificuldade de acesso ao crédito e as baixas margens de lucro, impactadas por essa questão da atividade econômica. O acesso ao crédito, ele tem um papel importante, principalmente em relação às pequenas e médias empresas,
que não tem um caixa tão significativo como as empresas maiores, né? As empresas maiores, elas possuem ativos, elas têm, em geral, uma capacidade financeira maior do que as empresas pequenas e médias, então elas são talvez menos dependentes de crédito. Enquanto no caso das empresas pequenas, elas sentem muito porque elas não têm um volume significativo de caixa. Aqui a gente traz os dados de utilização da capacidade instalada, que é a capacidade produtiva na região. A gente fez uma média, né, sempre dos 6 meses de janeiro e no período de junho, de janeiro a junho. E quando a gente olha, na verdade, na região, claramente, depois de 2015, a partir de 2016 especificamente, a gente vê em todo esse período abaixo da média histórica, ou seja, a capacidade produtiva da região está muito aquém do observado nos períodos anteriores, né? E nesses últimos 4 semestres você vê claramente uma oscilação muito grande. Especificamente em junho de 2018, frente ao início do ano, a gente tem uma queda na utilização da capacidade instalada, ela está em 57%, bem abaixo da média de 62%. Ou seja, reflete essa fraca atividade econômica, a atividade econômica ainda não se recuperou. E nesse próximo slide a gente explica um pouco por que isso está acontecendo. Quais são os principais entraves para o empresário da região serrana? Eles apontaram a questão de carga tributária e demanda insuficiente. Ou seja, tem uma questão de custo, aí o empresário tem sentido o custo dos tributos, e a indústria é o setor que mais paga tributos, né, comparados a outro. Quase 50% do que a indústria produz é destinado ao pagamento de impostos, enquanto nos outros setores esse percentual é menor. E a questão de falta de demanda, ou seja, a atividade econômica não se recuperou e aí você não tem uma demanda no nível ideal para o empresário. Um fator interessante é que o item falta ou custo de matéria-prima, ele entrou no radar após a greve dos caminhoneiros em maio. Esse item ele não estava entre os principais entraves e a partir dessa greve ele entrou mostrando que efetivamente isso impactou a atividade produtiva. Agora a gente traz os dados de ambientes de negócios, especificamente segurança pública. A segurança pública ela acaba impactando toda a atividade econômica, porque além da questão do desenvolvimento regional, né, que é uma região muito violenta, as empresas não querem se instalar, as pessoas não querem trabalhar naquela região, não querem morar, tem o custo ligado ao aumento de frete, ao aumento de custos de empresário por conta de gastos com seguros, seguranças, esse tipo de coisa. E aí quando a gente olha os dados de roubo de carga, os dados da região eles são melhores do que o estado do Rio. Na região foram 2 cargas roubadas por mês, é muito inferior aos dados do estado do Rio, que em um dia 26 cargas são roubadas. Mas em ambos os casos houve uma redução no segundo trimestre de 2018 em relação ao segundo trimestre de 2017. Mas um ponto de destaque aqui é que os empresários da região eles não circulam exclusivamente na região deles. Claro que eles circulam ao longo do estado, em outras regiões, então eles são impactados, por exemplo, com o elevado número de roubo de carga em todo o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para os dados de mercado de trabalho, os dados da região também não são positivos. Tivemos demissões nesses primeiros 6 meses do ano, pelo 4º ano consecutivo. Houve um fechamento de 101 vagas na região e os principais setores que contribuíram para esse resultado negativo foi justamente a indústria no setor de vestuário e na construção em obras de infraestrutura. Por outro lado, um setor que se destacou na Serrana foi o setor de serviços, e aí exclusivamente por conta do bom desempenho da área de educação. Isso a gente observa ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro, né? Os dados do mercado de trabalho do Rio de Janeiro como um todo são ruins, o estado fechou 7.000 vagas nesses primeiros 6 meses de 2018, mas quando a gente olha para o setor de serviços, houve uma criação de 10.000 vagas. E boa parte disso, em torno de 8.000, foi especificamente no setor de educação. Então, assim como na região serrana, no estado você também vê essa atividade crescendo. Por outro lado, apesar dos resultados ruins na região no momento atual, a gente tem um cenário positivo para os próximos meses. Os empresários da região eles estão otimistas em relação à demanda por produtos, compras de matérias-primas e principalmente em relação às exportações. Assim como a gente observa no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.
Por outro lado, quando a gente olha para a intenção de investimento, tanto os empresários da região serrana, como do Brasil, como do estado do Rio de Janeiro, eles ainda estão receosos. Isso daí é muito explicado pela fraca atividade econômica e a lenta recuperação da economia brasileira e do estado do Rio de Janeiro como um todo. Além disso, também tem a questão do caixa das empresas, né? Como a gente trouxe nos slides iniciais, a condição financeira das empresas ainda é muito ruim. Então, para que elas tenham fôlego para fazer novos investimentos, elas precisam de caixa ou acesso a crédito, ou então e elas precisam sentir uma efetiva retomada da atividade econômica, coisa que os empresários não enxergam ainda. Apesar disso, a gente tem alguns investimentos anunciados na região para 2018. A gente tem 34,3 milhões de investimentos e aí eles contemplam a drenagem urbana nas bacias do Rio, Cuiabá, Santo Antônio e Carvão, obras com recursos do Ministério da Saúde e além de alguns outros investimentos. Esses foram os dados da região serrana. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada!